Tudo bom, pessoal? Meu nome é William, eu sou da turma 19.3 do ITA e hoje eu vou estar apresentando para vocês a nossa segunda atividade de laboratório da disciplina CES 11, que é a construção de um dicionário iteano, ou seja, a gente vai tentar dar algumas definições das palavras que são muito comuns aqui na universidade e que todo ano geram dificuldades para os calouros. Então, o laboratório vai consistir na manipulação de listas encadeadas, que é um tipo de estrutura de dados de programação, e vai consistir basicamente de 6 operações. A primeira delas, destacada aqui, é carregar uma base de dados, ou seja, um arquivo TXT feito no bloco de notas que vai estar presente no mesmo diretório do executável, certo? Esse arquivo TXT é basicamente o nosso dicionário original, que contém as expressões e significados que a gente já conhece. Então, ele vai conter uma palavra, que é a expressão que a gente quer saber o significado, separada por uma barra vertical do significado. Esse caractere aqui, certo? E as operações abaixo, elas vão fazer alguma alteração nesse dicionário original, ou a inclusão de uma palavra, ou a inclusão de um significado, ou a remoção de um dos dois ou de ambos também, certo? Então vamos destacar as operações abaixo. A segunda é consultando uma expressão, certo? Então a gente vai digitar uma palavra lá no nosso arquivo de entrada, que também é um arquivo TXT e vai estar no mesmo diretório, e a gente vai ver se essa expressão está realmente no nosso dicionário, e se estiver, ela vai listar todos os significados possíveis no nosso arquivo de saída, certo? Então essa é a operação 2. A operação 3 é a inserção de um significado. Então, se a expressão já existe, ela pode ter um, dois ou mais significados, apenas um significado a mais vai ser incluso, certo? Se ela não existe, a gente tem que incluir tanto a expressão com o seu novo significado, certo? Então essa é a operação 3. A operação 4 consiste na eliminação de um significado. Então, se a expressão tem mais de um significado e a gente quer eliminar um deles, vão continuar existindo alguns significados ainda, então não tem problema. Mas se for o último significado da expressão, ou o único, a gente tem que eliminar tanto o nó que contém o significado, tanto o nó que contém a expressão. Né? Ou seja, em ambas as listas, certo? A 5 consiste na eliminação de uma expressão. Vou destacar aqui. Então, a gente vai ter uma expressão também no arquivo de entrada que queira eliminar. Caso opte pela operação 5, ela vai eliminar tanto o nó da expressão quanto todos os possíveis significados dela, certo? E a operação 6 é gerar a nossa nova base de dados, ou seja, as alterações no nosso dicionário original. Então, ele vai gerar um dicionário já atualizado, certo? Então, é basicamente isso. Agora, eu vou tentar mostrar para vocês como ficaria o esquema de uma lista encadeada sem o nó líder. Eu optei por fazer o laboratório sem nó líder. Fica mais ou menos nesse esquema. A gente vai alocar os espaços para um vetor V, como está aqui no arquivo do laboratório, certo? Então a gente vai alocar esses espaços e em cada espaço do vetor a gente pode alocar uma expressão, certo? Um nó que contém uma expressão e uma lista de significado para ela. Então, isso é feito através de uma struct e também de ponteiros que apontam tanto para a expressão como para a lista de significado. Caso a expressão tenha um significado ou mais, ela vai ter também um ponteiro para o seu significado, certo? Então, estão aqui representados. Isso que é a estrutura de lista encadeada, certo? De programação. Eu optei por não fazer com nó líder, ou seja, o primeiro elemento já contém o conteúdo, a primeira struct, tudo bem? Então, vamos lá para o arquivo no CodeBlocks para tentar detalhar um pouco mais de como o programa foi montado. Aqui a gente tem a inclusão das bibliotecas, dos typedefs que contêm as structs. Então, a gente tem uma struct node expressão, aqui destacada, que vai conter as expressões que a gente vai consultar, ou inserir, ou eliminar, certo? E nela vai estar presente uma string, que é a expressão, e um ponteiro para node significado, certo? Para o significado dessa expressão, que é a lista significado. Então, aqui a gente tem os typedefs declarados aqui embaixo também, e a gente ainda vai ter a struct de node significado, certo? Que contém uma string contendo o significado da expressão. E é basicamente isso, certo? Isso aqui é muito importante porque é a nossa função de dispersão. Então, quando a gente lê uma string, no caso, por exemplo, a palavra bizu, que vai estar presente no arquivo de entrada, ela vai pegar todos os caracteres dessa string e somar de acordo com a tabela ASCII e vai retornar o resto da divisão para um certo número, certo? Que é o nosso número n. O número n é o número de espaços que a gente quer alocar no nosso vetor inicial. Então, isso é feito para aumentar a eficiência do programa, certo? Então, aqui eu vou mostrar como está a instrução no nosso roteiro de laboratório.
Aqui ele tem um breve resumo de como funciona essa tabela, certo? E ela é utilizada para aumentar a eficiência do nosso programa. Então ela vai retornar o resto de uma divisão por um determinado número que a gente vai alocar no vetor. Certo? Aqui a gente tem a função principal, nossa int main, os arquivos que a gente vai dar o fopen, vai abrir no txt, né, que é o arquivo de entrada, de saída, o tsionita e a entrada, no caso. Aqui a gente tem a declaração das variáveis que a gente vai utilizar, as variáveis que são ponteiro para char, que são as strings, significado, aux, palavra e as demais ali presentes. E uma que é ponteiro para char, que vai ser utilizada para separar a expressão do seu significado com a barra vertical, certo? Então, aqui a gente tem a abertura do arquivo de entrada. Vou mostrar para vocês como está rapidamente. Este arquivo de entrada, que foi definido no laboratório também. Vou mostrar aqui também. Está um pouco mais acima. Este aqui, então, aí ele tem que retornar uma resposta, que é um dicionário atualizado, um novo dicionita, certo? Que aqui já tem algumas palavras inseridas. Então vamos lá. Ele vai fazer a abertura desse arquivo de entrada e vai ler o primeiro elemento, que consiste no número n, o número de espaços que a gente vai alocar no vetor. Tudo bem? Então vou abrir novamente. Já está aberto aqui. Então, nesse caso, ele vai alocar 20 espaços em um vetor. Certo? E a próxima linha vai consistir do número de operações que a gente vai realizar em cima desse dicionário original, certo? No caso, vão ser 9 nesse arquivo de entrada. Aí a gente tem a descrição de cada operação que a gente vai fazer. Esse for consiste em alocar espaço para esse vetor, certo? Está aqui a iteração que aloca esses espaços. Então, ele vai ler o número de operações que vai realizar e vai entrar em um for para ler cada operação. Certo? Aqui a gente tem a descrição da operação 1, que é o carregamento da nossa base de dados. Certo? Então, ele vai abrir o dicionita, transformar isso na base, no arquivo base, e vai fazer as alterações, vai, no caso, copiar esse dicionita para esse arquivo aqui, para a gente fazer as alterações em cima desse arquivo e depois gerar um dicionário atualizado, certo? Então, essa função fgets, ele vai ler a string no nosso arquivo enquanto for diferente de null, tudo bem? Só que tem o seguinte, ele vai ler a linha, incluindo a expressão e o significado. Então a gente tem que fazer alguma coisa para armazenar em uma nova string só a expressão e em outra string só o significado, ou seja, eliminar a barra vertical. Então esse processo vai ser feito através dessa função strtoc, certo? Que a gente utiliza aqui para armazenar numa string auxiliar a expressão que vai até a barra vertical e depois a gente copia, faz o strcopy desse ponteiro para char para a expressão e depois a gente armazena o significado na string significado, certo? Então isso é feito através da função strtoc. Logo aqui abaixo a gente tem o i, que vai retornar a posição no vetor, que é feito através daquela tabela de dispersão que a gente citou mais acima. Então aqui a gente tem as variáveis logic e minim, certo? Então, se essas variáveis forem iguais a 1, é porque não há expressão igual no caso de logic e não há significado igual no caso de minim quando a gente for consultar alguma expressão no nosso dicionário original, certo? Então aqui a gente tem que quando o logic se torna zero, ou seja, quando a função strcmp retorna zero, quer dizer que tem uma expressão igual àquela que a gente armazenou no nosso vetor, na nossa string auxiliar. Então quer dizer que ela já encontrou. Então ele vai sair dessa iteração e vai fazer as modificações necessárias, certo? Então ele vai gerar um arquivo idêntico ao nosso dicionita de entrada, certo? Então isso é feito através da operação 1. Depois a gente faz o fechamento do arquivo. Então vamos lá. A operação 2 vai consistir, como a gente tinha visto lá mais acima, na consulta de uma expressão, certo? Então aqui a gente pode observar que a gente também vai ler uma string, um fgets no caso, que pode conter até 50 caracteres, incluindo a barra zero. E importante citar também, como também foi feito na função mais acima, para carregar a base de dados, que a gente vai ter que tornar o último caractere dessa string um barra zero, para ele saber identificar o final. Então a gente vai ler o tamanho dela através da função strlen e transformar o último caractere, que seria um enter, em barra zero. Tudo bem? Certo. Então aqui a gente tem uma iteração também para ver se ele encontra uma expressão igual. Esse igual a 1 quer dizer que ele ainda não encontrou.
Quando ele se tornar zero através da função strcmp, quer dizer que ele encontrou uma expressão igual e ele vai listar todos os possíveis significados dela através dessa iteração aqui, tudo bem? Então, uma descrição breve, agora a gente vai para a operação 3, que é a inserção de um significado ou de uma expressão com seu significado, certo? Então, a mesma coisa, a gente vai fazer fgets no nosso arquivo de entrada e vai, como foi feito anteriormente, vai armazenar essa string separado da barra vertical, certo? Através da função strtoc e incluir os devidos barra zeros necessários, feitos através dessa linha, tudo bem? Então aqui a gente tem um i que retorna a posição de acordo com a tabela de dispersão dessa palavra e a gente vai ver se já há uma expressão igual. Se já há uma expressão igual, mesma coisa do logic igual a strcmp com essa função, ele só vai inserir um novo significado. Se não há uma expressão igual, ou seja, se ele saiu desse for, dessa iteração, com o logic ainda valendo 1 ou menos 1, no caso diferente de 0, ele vai alocar um novo nó para a expressão, certo? E vai alocar um novo nó para significado. E vai fazer executar as funções strcop para passar essa expressão e o respectivo significado para esses novos nós. Tudo bem? Certo. Então, essa basicamente é a função 3. A operação 3, desculpa. Agora a gente vai dar uma olhadinha na operação 4. A operação 4, como está presente no nosso roteiro aqui do laboratório, é na eliminação, consiste na eliminação de um significado, certo? Então aqui ela pode gerar alguns probleminhas, porque se a gente tiver apenas um significado para uma dada expressão, a gente tem que eliminar tanto o nó que contém significado, tanto o nó que contém expressão. Porque não pode existir uma expressão sem significado no nosso dicionário, tudo bem? Então a gente tem que fazer algumas possíveis condições. A gente faz a leitura de novo da string e armazena nas respectivas strings auxiliares e faz a tabela de dispersão para ver a posição. Então, se já contiver um conteúdo, a gente vai ler até encontrar esse significado que a gente queira eliminar. Tudo bem? Então a gente só tem que tomar esse cuidado para, quando for um único significado, eliminar tanto o nó do significado quanto da expressão. Então isso vai ser feito através dessas iterações aqui, tudo bem? Nessa aqui, por exemplo, se o logic é igual a 0, quer dizer que ele já encontrou uma expressão igual. Então ele vai percorrer o significado agora. Aqui ele está percorrendo os possíveis significados dessa expressão. Se o mínimo for igual a 0 é porque ele achou. Então ele tem que excluir esse significado. Aí a exclusão é feita logo abaixo. Como eu não fiz com o nó líder, pode haver alguns probleminhas se o que for eliminado for o primeiro nó, se ele for o primeiro significado, certo? Então aqui a gente faz um ponteiro apontar para o nosso primeiro nó, e depois um sprox, que é o nosso ponteiro auxiliar, apontar para o rprox. Aí a gente dá free no anterior, para remover. Free no t, desculpa. Então isso que vai ser feito basicamente dependendo se for o primeiro nó ou não, tudo bem? Então agora a gente vai fazer uma descrição da operação 5. A operação 5, ela vai consistir em eliminar uma expressão, certo? Então a gente vai ter uma expressão no arquivo de entrada que queira eliminar e vai eliminar todos os possíveis significados dela. Então a operação 5 depende basicamente da operação 4, certo? Se a gente conseguiu eliminar um significado, basicamente é feito o mesmo processo para eliminar uma expressão. Tudo bem? Estou com um pequeno probleminha de bateria, mas vamos dar continuidade. Agora a gente vai dar uma olhadinha na última operação, que é a operação 6, que é criar uma nova base de dados. Ou seja, a gente fez a abertura de um arquivo do nosso dicionário original, que está em txt, e agora a gente vai ter que gerar um novo arquivo, que eu chamei de novo dicionita. No caso, vai gerar um arquivo base.txt, que vai conter o nosso dicionário atualizado, com todas as operações que a gente fez acima. No caso de inserção, ou de eliminação de um significado, de uma expressão, certo? Então, isso é feito através dessa sequência de iterações. Então vamos lá, pessoal. Agora que a gente já fez uma descrição breve e detalhada de como funciona o nosso programa, a gente vai fazer alguns casos teste, tudo bem? Então, o laboratório, nosso roteiro já veio com o caso teste e a saída que ele deve gerar, então eu já vou aproveitar esse caso para ver se bate com os exemplos citados, tudo bem? Então vamos compilar. Aqui eu vou compilar, observem que aqui ainda não tem o arquivo de saída nem o arquivo base, certo? Vamos compilar para ver o que acontece. Certo, então ele compilou, deve ter feito todos os processos em cima do arquivo de entrada.
E aqui a gente pode ver que ele gerou esse arquivo de saída e o arquivo base, que vai ser o nosso dicionário atualizado. Então, eu vou abrir o arquivo base para vocês terem uma ideia. E o nosso dicionita também, para a gente poder comparar ele com as alterações. Vejam, aqui nós temos 8 palavras, certo? Enquanto nós tínhamos no nosso arquivo dicionita original 10 palavras, tudo bem? Então, no caso, ele fez a eliminação de algumas palavras com seus respectivos significados, certo? Vamos ver se essa entrada realmente bateu com a citada. Então, vamos lá. No caso, vamos dar uma olhadinha. O nosso dicionita... Vou abrir o bloco de notas aqui. O nosso dicionita contém essas palavras, certo? Aí vamos fazer uma listagem das operações que ele executou de acordo com o nosso arquivo de entrada, que eu vou abrir aqui. Certo? Vou comparar. Então, ele alocou 20 espaços para o nosso vetor e vai executar 9 operações. A primeira delas, que é a operação 1, é carregar a nossa base de dados. A segunda dela, que é a consulta dos significados de uma expressão, que no caso é o bizu. Certo? Então ele tem que gerar no nosso arquivo de saída todos os significados que estão no nosso dicionário para a palavra bizu. Vamos dar uma olhadinha. Aqui ele gerou dica. Então quer dizer que o único significado que essa palavra já contém é dica, certo? Então vamos dar uma olhadinha na sequência de novo, lá no nosso arquivo de entrada. Logo após consultar significados, ele vai fazer a inserção de um significado na palavra bizu. Vai fazer bizu, incluir prova de anos anteriores, tudo bem? Beleza. Então vamos lá, vamos ver o que ele gerou. Daí depois ele faz a operação 2, que é consultar novamente significados de bizu. Como a gente já incluiu esse significado na palavra bizu, ele tem que imprimir tanto o dica quanto o prova de anos anteriores. E aqui a gente pode ver que ele realmente executou essa tarefa, tudo bem? Agora a próxima operação, vamos dar uma olhadinha aqui, é a operação 4, que é eliminar o significado de provas anteriores na palavra bizu. Então aí a gente fez isso e novamente consultou os significados possíveis da palavra bizu. Certo? Que aqui no caso imprimiu somente dica, o que está correto porque a gente eliminou o provas de anos anteriores, tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha novamente. Aqui na palavra 5, vamos ver novamente o que faz a nossa operação 5. Então, nossa operação 5 é a eliminação de uma expressão. Então ele tem que eliminar a palavra mocado e todos os significados dela do nosso dicionita, ou seja, gerar um dicionário atualizado, tudo bem? Vamos ver se isso realmente aconteceu. A gente vai abrir o nosso base, que é o novo dicionário. Realmente, não tem mais a palavra mocado, que tinha no nosso dicionita original, ó, que a gente pode perceber que o mocado era tanto uma pessoa muito calada, quanto a pessoa que não participa de nada. E no nosso arquivo base gerado, foi o novo, não tem, ó. Tudo certo, pessoal? Então, realmente, a nossa entrada e a nossa saída foram corretas, certo? Que mostra que o Lab está funcionando bem. E a gente pode tentar fazer alguns casos testes só para validar a eficiência do programa, certo? Então, no caso, por exemplo, vamos fazer algumas alteraçõezinhas no nosso arquivo de entrada que contém as operações a serem realizadas. Por exemplo, se eu substituísse uma operação querendo incluir alguma expressão ou significado, ao invés de incluir bizu aqui de provas de anos anteriores, vamos incluir, por exemplo, trote, como sendo uma atividade de integração, que muitas vezes acaba sendo um pouquinho pior, certo? Atividade de integração, aumentar o número de operações para 10 e também incluir uma outra palavra, por exemplo, velva. Quem participar dos trotes vai entender que é um líquido refrescante. Certo? Então a gente quer incluir essas palavras aqui com os seus significados. Só vou fazer um testezinho aqui para ver se não tem nenhum enter a mais ou espaço a mais que pode dar algum problema, certo? Então a princípio é isso. Agora a gente vai salvar e ver se esse programa vai incluir essas palavras que a gente está querendo inserir, certo? Então vou executar novamente. Fechar aqui e executar. Certo? Então, ele compilou, deu tudo certinho. Agora vamos ver se ele gerou um novo arquivo base que alterou nosso dicionita.
certo? Então aqui a gente pode ver tanto a palavra trote definida como atividade de integração, quanto a palavra velva definida como líquido refrescante, certo? Então ele fez a inclusão correta. E aqui está o nosso dicionita, o original, certo? Então, do dicionita original, ele fez a inclusão dessas novas palavras. Então isso acontece com todas as outras operações, que estavam funcionando de acordo com o exposto ali no exemplo que estava no relatório, certo? Espero poder ter ajudado vocês com um pouquinho da teoria sobre lista encadeada e um pouquinho da prática também através da construção do programa mesmo. E espero vocês até a próxima, tá, pessoal? Obrigado!